Tá bem. Hola amigos de Amor por el Voleibol, aquí estamos de nuevo y de nuevo con gente increíble del voleibol del mundo, en este caso con un jugador que en lo personal para mí es un gran honor poder hablar con alguien de este querido Brasil, de este amado y admirado Brasil del voleibol, de estos locos por el voleibol, de esta magia del deporte. Y aquí estoy con Kit, con Gilmar de Nascimento Teixeira, Kit, más conocido como Kit, mundialmente como Kit. Hola, ¿cómo estás, Kit? ¿Qué tal? Olá, pessoal. É um prazer estar conversando com vocês. Vou falar espacito para todos me entenderem, porque o meu espanhol é fraco. Eu vou contar um pouco da minha história dentro do voleibol e também um pouco do pós-carreira, né? Porque o voleibol tem um tempo hábil e depois se encerra a carreira e o jogador tem que saber o que fazer depois do voleibol. Legal. Eu comecei o voleibol na escola, era em 1982, eu tinha 12 anos, e na época eu era bastante alto para a minha idade. Uhum. Então a minha professora na escola pegou e falou para mim para eu fazer um teste, né, no clube, que era o clube da Sojipa. E eu relutei um pouco, fiquei um pouco, né? Não sei se eu vou, não vou. E ela falou, vai pro basquete ou pro vôlei. E eu não gostava muito de basquete. Esperei um mês, mais ou menos, e aí fui fazer o teste. Aí fiz o teste, fiquei uma semana treinando numa quadra aberta, de cimento. E aí treinei uma semana, o técnico da época gostou e falou, não, que a partir de agora, tu vai para o ginásio, que é o ginásio coberto, né? Uhum. Aí eu peguei e fui para o ginásio, só que eu não sabia nada de vôlei. Eu não sabia a rotação, rodízio, né? Não sabia as posições, não sabia nada. A única coisa que me falavam era assim, quando passar uma coisa branca na tua frente, dá-lhe porrada. Enfia a mão. E era porque eu tinha uma impulsão muito boa já desde pequeno e eu tinha o braço muito rápido, muita velocidade e força. Então, eu peguei e fui para essas quadras cobertas e comecei a treinar. Como eu não sabia nada, o técnico na época, o Batista, que é um técnico que formou vários jogadores da seleção e treina muito fundamento. E ele pegou e me deixou 8 meses treinando com a parede. Eu e a parede. Então, eu treinava até metade, um pouco mais do treino com a parede. Depois, no finalzinho do treino, eu entrava para treinar com os outros meninos. Uhum. E aí eles me falavam como é que era o rodízio, como é que eram as posições. E aí eu fui aprendendo aos pouquinhos. Mas eu fiquei um ano, uns 8 meses treinando diretamente com a parede. Aí surgiu, infelizmente, um colega meu teve um problema no joelho e ele não pôde mais jogar, jogador titular. E ele não pôde jogar, que ele teve que operar, e não tinha outro jogador para colocar, e o técnico teve que me colocar em quadra. Então, aí eu peguei, comecei a jogar, não sabia ainda muito bem, né, o jogo em si, mas comecei a me destacar, fui bem, joguei bem. Dali, eu comecei a ser titular e fui o destaque no outro ano, já fui destaque do clube, fui destaque já na seleção, peguei seleção gaúcha, né, que é a seleção, digamos, a seleção regional. Uhum, e dali fui muito bem. Quando eu tinha, aí joguei 4 anos. Desculpa o barulho, porque eu tenho 2 perros. Está bien. En mi casa hay 3 perros, así que a veces ladran. Oye, Kit, então aí eu peguei. Disculpa, pode falar. Porque la gente quizás no sepa, tú eres zurdo, tú juegas con el brazo zurdo. Sou surdo. Exacto. Surdo. ¿Y tú mides cuánto, aprox? ¿Cuánto es tu estatura? Eu tenho 1,93 centímetros. Perfecto, ok. Pouco. Para os padrões de hoje. Para hoy es poco, pero antes está bien. Muito pequeno. Antigamente era bueno. Sim. Era muito bueno. Então eu peguei e me destaquei no clube, me destaquei na Sojipa. E daí peguei seleção e com 16 anos eu recebi meu primeiro contrato profissional. Então eu recebi uma proposta para jogar num time que era Sadia, que era uma equipe muito forte que tinha em Santa Catarina. Muito famoso. Muito boa a equipe. E eu recebi uma proposta para jogar nessa equipe. E eu fui para essa equipe, graças a Deus. Joguei bem, eu era banco, era reserva, Sim. Só que entrava de vez em quando, né? Porque eu era juvenil,
entrava de vez em quando em alguns jogos, e um jogo contra a Pirelli eu joguei muito, muito bem. Joguei muito bem. E aí, no ano seguinte, eu recebi proposta para jogar na Pirelli. Aí fui eu lá, com 18 anos, 18 para 19, fui para a Pirelli. Aí cheguei na Pirelli, joguei, não sabia, aí cheguei já nervoso, porque na apresentação já tinha William, Xandó, Luiz Alexandre, só a fera. E eu lá vindo do sul, do interior, eu morava em Porto Alegre, na capital, mas interior pro voleibol. E aí eu já fiquei nervoso pra caramba. Falei, meu Deus, olha esses caras que eu vejo na televisão, não sei o quê. Mas aí foi tudo tranquilo, graças a Deus. O William me ajudou muito, o levantador, me ajudou demais. Por eu ser um atleta muito jovem, ele me ajudou muito dentro de quadra e fora de quadra. Tanto é que no primeiro ano que eu fui para a Pirelli, eu recebi o prêmio de revelação do campeonato. Ali, quando eu fui revelação, logo em seguida que eu recebi o prêmio, eu fui convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira Adulta. Ali abriu as portas para mim, assim, imensamente, porque depois dessa convocação, dessa primeira convocação, foram 10 anos consecutivos sendo convocado e representando o Brasil. Aí eu joguei esses 10 anos pela Seleção Brasileira e nos clubes, eu joguei no Brasil até 2000, joguei em alguns clubes aqui no Brasil, joguei em Suzano, na Olímpicos, em alguns clubes aqui muito bons, e ganhei alguns campeonatos brasileiros. Na época era Campeonato Brasileiro, muito antigo. Depois virou Superliga, ganhei a Superliga também, totalizando entre Campeonato Brasileiro e Superliga 5 campeonatos. E foi muito bom. Chegou em 2000, eu consegui o meu objetivo, que era ir para uma Olimpíada. Eu fui para a Olimpíada de Sydney, e ali eu encerrei o meu ciclo de seleção, que foram 10 anos dentro da seleção. Eu já estava com um filho de 10 anos e a minha esposa estava grávida já da minha filha, que hoje tem 19. Perfeito. Então já a família estava me chamando, e eu também já estava bastante desgastado de seleção, de jogo, de treinamento, de viagens. E aí eu resolvi encerrar minha carreira com 10 anos de seleção e fui para o clube. Eu já tinha recebido várias propostas de outras equipes para jogar fora do Brasil. Só que eu tinha na minha visão que se eu fosse para fora do Brasil, eu não seria mais convocado. Então eu resolvi ficar no Brasil, e depois que eu encerrei minha carreira, eu aceitei as propostas que eu tinha de fora. E aí eu fui para a Bélgica, para a Itália, para Porto Rico e para a Coreia. Perfeito. Encerrei minha carreira fora do Brasil, na Coreia. Aí voltei para o Brasil, joguei aqui até 2010, e com 40 anos, 2010, encerrei a carreira sendo campeão da Superliga. Ganhei o prêmio de MVP. Em 2019, desculpa. Em 2010 eu encerrei. Que experiência. E aí parei, antes de parar um pouco, uns 3 anos antes de parar, eu comecei a estudar, que eu vi que o voleibol uma hora ia parar, ia se encerrar o voleibol, e eu não ia ter de onde ter sustento, né? Eu não ia ter aquele sustento que eu tinha todo mês. Resolvi estudar e sair um pouco do senso comum que a gente fala aqui, que jogador tem que fazer educação física. Então eu falei, não, eu não vou fazer educação, não quero fazer educação física, não vou fazer educação física. E conversei com a minha esposa, eu gostava muito de ler, então eu peguei e fiz direito. Aí eu me formei em direito, sou advogado da área desportiva. Então quando estava encerrando a carreira, eu já estava pensando no pós-carreira, comecei a estudar, me formei em direito, exerci, sou auditor do Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina. Mas o voleibol, como sempre, né, é um vício, não adianta. Eu também tenho a grata incumbência de ser o técnico das categorias de base de uma cidade próxima aqui, que é Itajaí. Eu sou técnico do feminino, que são meninas de 14, 15 anos agora, por causa da pandemia, estamos todos parados, né, esperando. E também agora eu tenho uma outra incumbência, que eu sou coordenador de um curso de ensino superior de gestão e direito desportivo. Perfeito. Então essa é a minha vida corrida. Parece que na pandemia a gente não faz nada, né? Fica só engordando sim, que eu estou cada vez maior, mas a gente fica trabalhando, né? E agora, principalmente com esse curso que vai ser lançado agora, então a correria é grande.
Mira qué E maravilla. essa é um pouco assim da minha A história. grandes rasgos, es un resumen muy rápido de una carrera increíble. Yo recuerdo haberte visto jugar en la Copa de América en 98. Sí. Llegaban a Chile VHS, cintas, tapes de vóley. Aún no existía internet, no, llegó el 2000. Bueno, y era muy bonito ver porque en el fondo era una selección que ya estaba Giva, Mauricio, era un Ah, sim. equipo, bueno, está, ¿cómo se llama? Douglas, era un equipo impresionante. Y tú estabas, me acuerdo, jugando de líbero. De líbero, sim, sim. Líbero, Eu claro, te conto. É el porque o líbero, que acontece? Eu fui, joguei na seleção durante 10 anos. sí, Nesses 10 anos, em 92, eu fui cortado da Olimpíada de Barcelona, sí, no último corte. ya, E aí, quando eu fui cortado, eram 13 jogadores, só podiam viajar 12. Quando eu fui cortado, o Zé Roberto Guimarães, o técnico, falou para mim que eu era um jogador limitado, que o voleibol estava mudando e sí, que ele precisava de jogadores que não só dessem porrada, só atacassem, que nem claro, era a minha posição. Eu fazia a posição de oposto, que era a posição do Marcelo Negrão, Negrão, e eu só atacava. sí, E ele falou que o voleibol estava mudando, ele precisava de jogadores mais versáteis, ok, jogadores que fizessem algumas outras posições, atacassem, defendessem, passassem, para ajudar a composição do time. E eu fiquei com aquilo na cabeça e eu, interiormente, eu peguei e falei que eu não era um jogador limitado, porque, como eu te falei lá atrás, lá no infantil, eu treinei muito fundamento. exacto, Muito, muito. E eu falei, a única coisa que falta é eu treinar mais o fundamento. E eu falei, não, eu vou mostrar para mim e para o Zé Roberto que eu sou um jogador completo. exacto. E aí, em 92, eu fui cortado. O Brasil, graças a Deus, foi campeão olímpico. E eu comecei a treinar o dobro. Eu treinava o treino normal e treinava recepção, passe direto, mas muito, muito, muito. E aí eu tive a grata surpresa de, em 93, receber o prêmio de melhor passe do mundo. Mira, E aí eu recebi o prêmio no Ibirapuera, foi uma alegria fenomenal. Eu fiquei deslumbrado, assim, muito legal receber um prêmio desse logo após eu ter sido cortado. Dali, então, quando eu comecei a passar, eu mudei minha posição, não fui mais jogador do posto e passei a posição de ponteiro passador. ok, E aí, nas equipes, eu era ponteiro passador. Se precisasse, às vezes, né, pela tática do jogo, eu jogava de oposto, mas a minha posição era ponteiro passador. E eu cheguei na seleção, e eu estava na seleção já em 98, e surgiu a posição de líbero. E eu estava com um probleminha no joelho que eu ia ficar um tempinho, um mês e pouquinho, sem saltar. E era a época de corte da seleção. Época em que o Radamés Latari teria que cortar algum jogador. E ele chegou para mim, como eu já tinha acho que uns 5, 6 anos de seleção, ele chegou para mim e falou: Kid, tu é um jogador experiente, um jogador que eu preciso na seleção, e tu tá lesionado, não vai poder saltar, e tá surgindo essa posição nova que é de líbero. Como tu tem uma recepção boa, um passe bom, uma recepção boa, uma boa defesa, vamos testar essa posição para ver se de repente tu se adapta e eu não precise te cortar, né? E eu falei, pô, se não é para ser cortado e continuar na seleção, vamos embora, vamos testar essa posição nova. E eu testei durante uma semana, foi bem difícil, porque era uma posição realmente nova, não existia no voleibol. E eu estava, em termos de recepção, não, em termos de defesa, não, mas em termos de entrar, sair da quadra, a hora que tinha que entrar, a hora que tinha que sair, isso aí demorou uma semana, 4 dias para eu me adaptar realmente à posição. Consegui, depois de uma semana, me adaptei muito bem, fui para a competição e fui muito bem dentro na Liga Mundial que a gente estava jogando na época. E eu fui muito bem e ali eu fiquei na posição e era muito engraçado porque todos em volta, todos não sabiam por que eu na seleção era líbero e eu ia para o clube, para a Superliga e ganhei prêmio 3 vezes de melhor ataque. Era o melhor atacante. Aí todo mundo falava, pô, mas como assim? Aí chegava pro Radamés e falava, porra, como é que tu pega o melhor atacante do campeonato e põe ele de líbero na seleção? Claro, porque hoy día el líbero juega en selección de líbero y en el club de líbero. Eso hoy día es lo normal. Então, mas aí o que acontece? O pessoal na época, eu não sei porquê, não sei como, ninguém analisou isso, mas o que acontecia?
Na posição de ponteiro, que era a minha posição, eu tinha Giba, Nauber, Dante, Giovanni e Tandy, brigando por 4 posições. Claro. Na posição de líbero, eu tinha só o Paulinho, que era um jogador que não tinha experiência na seleção, ia esporadicamente para a seleção, e eu ia disputar a posição somente com ele. Então, na minha visão, eu falava, pô, se eu tenho essas feras na ponta, e tenho o Paulinho, um cara que eu disputo direto, que não tem experiência, eu vou direto para livre. E eu abracei. Quando eu chegava na seleção, eu abraçava essa posição, falava, não, eu vou de livre. Tanto é que, graças a Deus, em 2000, depois de 8 anos de treinamento, que eu fui cortado, 8 anos de treinamento, eu peguei e consegui realizar um sonho meu, pessoal, que era de ir para uma Olimpíada. Então, foi muito, 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 muito bacana. Foi muito legal. Por isso que eu estava na posição de líbero. Eu joguei os últimos 4 anos na posição de líbero. Era increíble. Bueno, la posición de líbero, como dices tú, era algo nuevo. Yo también recuerdo haber visto quizás a Nalbert jugando porque estaba lesionado alguna vez que estuvo de líbero. Pero... Sim, digamos assim, o titular era eu na posição. Sim. Mas aí, esporadicamente, às vezes eu tinha uma contusão. Na época, o Radamés, ele fazia muito, tipo, essa equipe titular não na Liga, que a Liga Mundial é muito desgastante, muito desgastante. Muito então, para te chegar bem, é difícil de tu manter o time titular do começo ao fim. Sim. Então, ele fazia escalonado. Às vezes, por exemplo, para essa competição vai essa equipe, para a Copa do Mundo vai essa equipe, para a Sul-Americano vai essa outra equipe. Enquanto essa equipe está jogando, a outra equipe está aqui no Brasil treinando. Fica lá no Rio de Janeiro, concentrado, treinando. Aí depois, quando chega, inverte. Sim. A gente tinha essa possibilidade que tinha jogadores muito bons. Entendeu? Perfecto, perfecto. Sí, es una liga, bueno, todo el circuito en general es muy duro por el campeonato, entrenamientos, viajes, es muy desgastante. Claro, entonces, bueno, y también lo conversamos antes que en el fondo, también para esta época, el ser líbero con tu estatura también era un poco extraño, porque tú eras alto, não era muito, eras alto para eu para atacante, nível mundial, para atacante eu era baixo, era realmente baixo. E para líbero eu era alto, porque os líberos, normalmente, o que acontece? O jogador mais baixo ele vai ter uma reação mais rápida, ele chega mais rápido nas bolas. Claro. Mas, graças a Deus, eu consegui, né, esses 4 anos, e eu brinco até, eu falo assim, graças a Deus que foi essa época que eu consegui jogar os 4 anos de líbero. Sim. Porque se nessa época tivesse o Serginho, eu estava morto. Sim. Serginho porque também. O Serginho, eu falo para todo mundo, o Serginho tá para nascer ainda um outro jogador igual ou melhor ou igual a ele, porque o cara, ele é incrível, meu amigo pessoal, e eu falo para ele, é incrível, ele é fora do comum. Sim. Ele e a Fabi para mim são espetaculares. Espectacular. Y verlo jugar, por eso decía al principio cuando estaba introduciendo, verlo jugar ustedes, las distintas generaciones de Brasil, siempre para uno como chileno o de otras partes del mundo, siempre ha sido como algo muy especial. Ustedes tienen, además, nombres, por ejemplo, para el saque, el Viaje no Fundo do Mar, Jornadas Estrellas, tienen nombres, inventan nombres. E juegan foram os precursores, né, do voleibol aqui no Brasil, na época de 84 de 80 a 84 ali, que tinha os jogadores espetaculares, que são hoje gestores, técnicos, que é o caso do Renan, Montanaro, Xandó, são aquela geração, Bernard, aquela geração que abriu as portas para as outras gerações que vieram. Exacto. E uma coisa muito legal que o Brasil faz, e fez com muita maestria durante muito tempo, foi que lá atrás, 1979, 80, o Nussmann, Carlos Arthur Nussmann, que na época era o presidente da confederação, ele investiu na base, investiu em meninos, investiu lá no pessoal que era menor, que era base mesmo, sabendo que daí a 10, 15 anos ele ia colher frutos. Exacto. E colheu os frutos que em 92 o Brasil foi campeão olímpico e teve essa hegemonia lá com o Bernardinho naquela época, todo aquele pessoal. Por quê? Porque na minha época, o que acontece?
os jogadores, a hegemonia era Itália e Cuba. Claro. E eram jogadores que tinham lá experiência, jogadores de 30 anos, 35 anos. Só que a Itália e Cuba tinham esses jogadores e mais ninguém, enquanto que o Brasil tinha jogadores jovens e atrás desses, Nauber, Giba, na época Maurício, Marcelo Negrão, e atrás desses jogadores nas categorias de base estavam já preparando jogadores para substituir esses jogadores de 92, no caso. Uno vê, claro. E a Itália e Cuba não fez isso. Ela investiu somente nos jogadores adultos. E foi um grande erro que eles fizeram, que hoje eles já estão começando a recuperar isso, porque eles estão investindo na base, já começaram a investir na base e estão começando a colher frutos agora. Não é o Brasil hoje que está pior que era antigamente. As outras equipes é que também correram atrás e fizeram a mesma coisa que o Brasil. Hoje o Brasil precisa se reinventar para poder ficar novamente no pódio, no topo, lá nas categorias de base. Es muy difícil estar siempre en el primer lugar, es muy difícil, requiere una cantidad de trabajo, esfuerzo. Como dices tú, hubo una época que Brasil sacaba generaciones tras generaciones de gente nueva, gente joven, gente cada vez más alta, y uno pensaba, ¿de dónde sale tanta gente en Brasil, tan buenos jugadores, tan buena calidad? Hombres como mujeres, pues ha sido increíble. Y bueno, y como dices tú, hubo un trabajo muy grande desde fines de 70, 80. E tudo isso é aquilo que eu te falei, é em função do trabalho na base. Exato. Só que a gente está com uma dificuldade muito grande, tudo afunila em dinheiro. Sim. Então, o Brasil hoje está passando por um momento difícil. Há um tempinho atrás já passou por um momento difícil, momento de crise financeira. Sim. E isso abalou não só a parte econômica, política do Brasil, mas também a parte de esportes do Brasil. Porque antigamente o que acontecia? Para ti, por exemplo, ir para o Mundial, uma categoria de base, ir para o Mundial, ela pegava e fazia o treinamento aqui no Brasil durante 5, 6 meses, treinava no Brasil durante 5, 6 meses, e antes de ir para o Mundial, ela fazia um tour pela Europa, fazendo vários campeonatos pela Europa, para depois ir para o Mundial. Aí, quando tu chegava no Mundial, tu já conhecia os teus adversários, já sabia contra quem, joguei contra a Croácia tem aquele cara lá, já tinha mais informações e tu tinha visualmente, tu sabia quem era a pessoa. Hoje, o que acontece? Em função da parte financeira, o Brasil treina no máximo 3 meses em Saquarema, as categorias de base. Só podem ficar 3 meses em Saquarema, não tem mais viagens para o exterior, então tu faz uma pré-temporada, digamos assim, com nem é campeonatos, tu joga amistosos contra equipes do Rio de Janeiro, contra o Sesc Rio, contra o Fluminense, a seleção de base. E depois ela vai direto para o Mundial. Aí chega no Mundial, tu não conhece ninguém, aí tu vê uma Egonu, aquele absurdo jogando, tu fala, meu Deus do céu, de onde surgiu essa mulher? E até tu assimilar o campeonato, a pessoa, o jogador, já foi. Então esse é um grande problema que a gente está tendo, de segurar esses campeonatos e segurar o Brasil sempre no pódio. Esse problema que eu vejo é financeiro. Exato. Oye, e não temos uma visão no final do túnel de mudar isso, porque está muito difícil. A crise, e agora com essa pandemia, então, tá muito complicado. Está muito complicado. Eu não sei como é que... A gente tem que, como se fala tudo na pandemia, tem que se reinventar para a gente poder chegar no patamar que está o nível mundial. Sí, el voleibol o el mundo está cambiando y no sabemos todavía qué va a pasar a nivel de todo, econômico. E mais um detalhe, e temos mais um detalhe. As equipes de base lá fora, elas pegam os jogadores, por exemplo, juvenis, os que são destaque, e eles jogam o campeonato adulto normal, eles entram no jogo, muitos jogadores são até titulares das suas equipes nos campeonatos nacionais do país. Aqui no Brasil já está muito difícil. É difícil tu ver, por exemplo, um jogador juvenil que está numa equipe adulta jogando periodicamente, entrando, saindo toda hora. É difícil de ver isso. Mas sabe por que isso acontece? Porque o técnico aqui no Brasil ele tem uma pressão muito grande por resultado. Então,
E o que ele faz? Ele contrata os jogadores experientes, contrata 2 juvenis ali para cumprir com o regulamento e não coloca esses juvenis, entendeu? Então ele fala assim, não, eu preciso ganhar. Para ganhar, eu preciso jogar com esses caras que eu contratei e não posso ficar tipo testando esses jogadores juvenis para ver se eles vão dar alguma coisa, porque logo em seguida tem que ter resultado, senão sou mandado embora. Então é complicado, é uma sinuca, é um jogo de xadrez ali que tu tem que jogar muito bem. Sí. Oye, Keith, cuéntame un poco también, recordando quizás tu tiempo en la selección, ¿qué te gustaba más a ti o cuál era tu sueño? ¿Jugar un mundial, Juegos Olímpicos? ¿Cuál fue tu mayor alegria na seleção? Não, minha maior alegria, sem sombra de dúvida, foi ter ido para a Olimpíada. Eu tive, e eu falo isso para os jovens, que tu tem que ter os objetivos dentro da tua vida esportiva. Tu tem que ter os teus objetivos a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo. Uhum. No meu caso, meu objetivo a longo prazo, a partir de 92, foi ser um jogador olímpico que tenha ido para uma Olimpíada. Então, meu objetivo estava lá na frente. Perfeito. Aí eu tinha os objetivos a médio prazo, que aí é ficar dentro da seleção, nesse período, jogar Liga Mundial, Copa do Mundo, Pan-Americano, Sul-Americano, e tentar ser destaque ou ser campeão dentro desses campeonatos. E a curto prazo seriam os campeonatos nacionais. Eu ser campeão, se eu tivesse em São Paulo, campeão paulista, jogando o Campeonato Brasileiro, ser campeão brasileiro e ser um destaque dentro desses campeonatos. Esses são os objetivos a longo, médio e curto prazo. E eu tinha esse objetivo sempre dentro da seleção, que era ir para uma Olimpíada. Esse era o meu sonho máximo, eu tinha que ir para uma Olimpíada, senão eu seria um jogador frustrado dentro do esporte. Qué lindo, qué maravilla, qué envidia jugar un juego olímpico, imagínate. Oye, Kit, y también tú cuando empezaste a jugar, bueno, es muy distinto jugar en Brasil, donde estás rodeado de muchos grandes ídolos, y jugaste con William, Jandó, después con... Sí. En mi caso en Chile, cuando uno jugaba, uno miraba, bueno, los jugadores chilenos de esa época, pero también uno miraba hacia afuera, justamente a Bernard, Jandó, Sí. Montanaro, los rusos, los americanos. Tú cuando comenzaste, ¿tenías algún jugador que tú dijeras, quiero ser como tal persona, o lo admiro? ¿Tenías alguna Não, eu, quando comecei a jogar, quando comecei na minha posição de oposto, eu mirava muito no Pelé, um jogador do Minas. Sim, muito bueno. E eu vi ele jogar, e ele atacava muito bem da linha dos 3, do fundo. Sim, muito bem. E eu olhava e falava, cara, eu tenho que ser igual esse cara. Ele rodava o braço e virava muita bola, tinha muito recurso, eu admirava muito o Pelé. Depois, quando eu passei para a posição de ponteiro, logo em seguida, eu peguei e tive uma admiração enorme pelo Renan, que era um jogador versátil, um jogador ágil, um jogador que não era tão alto para os padrões internacionais. E era um jogador que conseguia se virar, ele usava o bloqueio, sabia jogar. Então, eu me inspirava muito nesses dois jogadores, Pelé y Renan. Renan, claro, y como comentábamos antes, el voleibol de Brasil de esa época, hoy día menos, pero lo que me gustaba a mí en lo personal era que no había un jugador, por lo menos en el equipo donde jugaba Renan, Bernard, Montanaro, donde tú tuvieras una posición fija para atacar. Porque yo me acuerdo, Bernard atacaba al medio rápido, atacaba dos por tanto, Renan atacaba, y eso también te daba una flexibilidad frente al rival, porque el rival hoy día sabe que Lucao ataca al medio, que Lippi ataca en la punta, entonces también era una generación muy bonita de poder jugar, porque era muy flexible, y como eran jugadores que no eran tan altos. Era uma geração que eu acho que era muito mais habilidosa. Sim. Hoje em dia eu vejo o voleibol como um voleibol de muita força. Sim. Eu vou em alguns jogos da seleção e de clubes, eu vou nas finais para dar uma olhada, ver como é que está o vôlei. E eu vejo que os jogadores hoje são enormes, são muito altos e muita força. Eles usam muita força. O Leal é um animal. O Wallace, meu Deus, a altura que ele pega a bola. O Éder no bloqueio. Então, hoje em dia, o voleibol está muita força. E naquela época, naquela geração antiga, o voleibol tinha um pouco de força, mas era muita habilidade. Muita habilidade. Tu não era só porrada, só pancada. Era, beleza, o bloqueio fechou,
trabalha a bola, usa ali, dá uma largada. Hoje, meu Deus, difícil tu ver uma largada justamente porque os jogadores são muito altos. O tempo que a bola está lá em cima, para descer numa largada, o jogador já chega na defesa. Então, hoje em dia, eu acho que está muita força, muita força. E não sei onde vai parar. Eu vejo que o voleibol é uma das modalidades que mais teve mudanças em regras nos últimos 20 anos. Sim. É a que mais mudou, e é linha, é rede. Meu Deus, mudou muito. E a única coisa que eles não fizeram, não sei por que até agora, é aumentar a altura da rede. Eu não entendo. Bueno, eu acho que porque a rede tem 2,43 desde que começou o voleibol. Mas 2,43 hoje para um cara de, por exemplo, 2,10 que salta 1 metro, meu Deus, não é nada. É uma rede de tênis. Então, eu acho que eles deviam pensar em aumentar a rede. Se eles querem fazer uma mudança, aumentar a rede, acho que seria bien fiada. Para 2,50, acho que estaría perfecto. Sí. Yo recuerdo una vez, hace muchos años, que vi un experimento que hizo la Federación Internacional, de que hizo un mundial de voleibol con estatura máxima de jugadores. El jugador más alto tenía que medir 1,85 m. Entonces, ¡meu Dios! Entonces, claro, y fue un campeonato, un experimento muy bonito, porque le daba la oportunidad a jugadores de bajo 1,85 m de jugar a alto nivel. Y entonces yo, ¿sí? Claro, yo, por ejemplo, si yo mido 1,85 m, no tengo a un jugador de 2,10 m frente a mí. Entonces, como y para la estatura, lo hacen más parejo, pero como dices tú, muy cierto. Jugadores hoy día de 2,10 m, 2,15 m, con una red de 2,43 m, y si saltan a más un metro, es algo muy, muy, muy extraño. Pero bueno, el voleibol va mudando, va cambiando, va evolucionando, el sistema de puntaje, el sistema del libro mismo, el entrenador que está parado casi dentro de la cancha, hay muchas cosas que han cambiado. Bueno, mucha mudanza. Mucho. Pero es un deporte muy lindo, y la verdad que yo tengo mucha alegría siempre, y hoy día doy muchas gracias a Dios que con internet uno puede tener acceso a conversar con gente como tú, a ver mucho partido, entrevistas, y eso es muy lindo. Y también siento que la federación o la Federación Internacional está haciendo un buen trabajo, porque está haciendo accesible a todo el mundo el voleibol, que antes era muy difícil. Porque antes, e essa pandemia, ela foi uma pandemia interessante, porque ao mesmo tempo que ela distanciou todo mundo, ela aproximou todo mundo virtualmente, porque hoje pessoas que eu não via há muito tempo, pessoas que eu não conversava ou não falava de vôlei, hoje praticamente todos os dias tem uma live para te ver interessante. Tu consegue fazer reuniões com várias pessoas que tu não conseguia antigamente. Dificilmente tu ia fazer uma live. Por exemplo, nós aqui, nós não iríamos conversar com essa live se não existisse a pandemia. Dificilmente. Exatamente. Não é? Então, uns paradoxos assim estranhos, né? Sí, tiene cosas buenas y cosas malas, pero ha sido una experiencia hasta ahora. Dentro de esto ha sido, como dices tú, muy positivo. Y para mí es una alegría conversar con gente de Brasil, de la selección de Brasil, que uno siempre ha admirado tanto. Yo, de verdad que estoy muy contento, agradezco a Dios y a muchas personas que están haciendo esto posible. Y nada, yo quiero darte las gracias, Kit, por esta conversación. Siento que podríamos conversar muchas horas más. Sí. Y yo creo que cuando se pase esto, voy a ir a Brasil, vamos a ir a Santa Catarina. A mi casa. Las playas hermosas que allá, tomar una cerveciña con aipim, todas esas cosas maravillosas de Brasil. Y nada, yo la verdad que estoy muy contento, te doy las gracias, te mando un abrazo gigante desde Chile, todos los deseos de salud para ti, para tu familia, bueno, e que estemos em contato, esta coisa virtual. Sim, agora já podemos falar tranquilo, né? Eu que agradeço o convite, achei muito bacana, muito legal mesmo, fiquei muito feliz. E nós, ex-atletas, ficamos muito felizes de saber que há anos atrás a gente fazia a alegria de muitas pessoas, e essas pessoas guardaram isso. Eu acho muito, muito bacana isso, que volta e meia a pessoa pega, me chama, fala, pô, Kid, que legal, eu tinha 10 anos na época e via tu jogar. Ou então uma senhora fala, meu Deus, meu filho, eu via tu jogar naquela época. Eu acho muito gratificante a pessoa pegar e ainda lembrar das coisas boas que a gente fez lá no passado. Eu acho muito legal, muito gratificante. E te agradeço aí por essa entrevista muito bacana e descontraída que a gente teve. Fantástico, fantástico. Muchas gracias. Um grande abraço, Kid. Um abraço, queridos. Tchau, tchau, pessoal.